Olá, amigos e amigas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. E hoje nós temos mais um vídeo da série 5 que tem o objetivo de ajudar você que prega na sua igreja, na sua comunidade, que prega em qualquer outro tipo de celebração, seja em casa, na igreja, na firma ou em qualquer outro lugar, e tem o objetivo de ajudar você também que ouve, que assiste pregações, para que você não seja enganado e nem manipulado e não se empolgue com frases de efeito tão somente, mas que tenha critério na hora de ouvir a pregação e também de absorver aquilo que realmente importa. O apóstolo Paulo deu uma orientação muito importante em uma das suas cartas, dizendo: examinai tudo e retende aquilo que for bom. Você já parou para pensar nesse texto e nas suas implicações práticas para o nosso dia a dia? O apóstolo Paulo orienta a que a gente examine tudo. Examinar significa mais do que apenas estar exposto a tudo o que acontece. Examinar significa analisar, significa questionar, significa estudar e aprofundar tudo aquilo que você tem ouvido e tem recebido. Examinar significa fazer uma análise minuciosa, estudar e refletir sobre o que você ouviu. Quando você vai ao médico e faz um exame, esse exame, essa estrutura, essa máquina, o profissional que está examinando você, ele está fazendo um estudo minucioso da sua saúde ou de alguma área do seu corpo específico para saber se está tudo bem ou não. Se estiver tudo bem, ótimo, maravilha, que bom, vamos em frente. Se tiver alguma coisinha que não está bem, ele vai receitar para você alguma maneira de tratar aquilo que não está bem para que fique bem. Pois é isso que Paulo está dizendo. Examinai tudo, tudo mesmo, até aquilo que é ouvido na sua igreja, pelo seu pastor, pelos pregadores que passam por lá, até aquilo que pessoas próximas de você falam, porque você não está necessariamente examinando a pessoa, mas examinando o conteúdo que chega até você. E aquilo que for bom, você fica, e o que não for bom, você joga fora. Agora, para fazer isso, você precisa aprofundar o seu conhecimento, precisa estudar, precisa refletir e precisa principalmente ter maturidade para poder fazer isso, né? Sabe por que muitas pessoas são enganadas com frases de efeito, com impostação de voz, são enganadas com superficialidade? Porque elas são imaturas, não têm conteúdo nenhum, não têm conhecimento nenhum. Então, para essas pessoas, qualquer frase que faz elas se emocionarem ou gritarem na igreja está valendo e está tudo bem, mas não está tudo bem, não. E hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar para você 5 erros que todo pregador comete, ou que quase todo pregador comete, ou que já cometeu em algum momento da sua vida e da sua jornada. O objetivo é ajudar você que prega e você que ouve a pregação, porque isso vai acrescentar bastante para a sua jornada. Antes de eu falar quais são essas 5 coisas, eu quero convidar você a clicar aqui na descrição desse vídeo. Ali nós temos uma maneira de nos apoiar pela plataforma Apoia-se. Também tem cursos online com certificado e também e-books por preços muito em conta. Clique ali e escolha o material que você deseja. Primeiro erro que todo pregador comete é ler um texto e falar sobre outro texto. Uma vez, eu lembro até que a gente fez uma brincadeira com relação a alguns pregadores, que não importa qual o texto que ele vai ler no início da pregação, porque ele sempre vai falar as mesmas coisas. Infelizmente, você sabe que tem muitos pregadores que fazem exatamente isso. Não importa qual foi o texto dado para ele, qual foi o texto que ele escolheu,
ele sempre vai falar as mesmas coisas de sempre, principalmente se ele roda em igrejas, né? Como o pessoal não ouviu a pregação anterior, ele vai repetir aquilo. E é muito desagradável quando um pregador ou uma pregadora lê um texto, comenta aquele texto, faz a leitura daquele texto e a sua pregação não tem nada a ver com aquele texto. Isso revela uma coisa muito interessante. Isso é fruto de falta de preparo, isso é fruto de desconhecimento do texto que leu, e isso é evidência de que essa pessoa é rasa no seu conteúdo, porque ela só fala as mesmas coisas sempre, sinal que ela não tem nada mais para oferecer às pessoas que estão lhe ouvindo. E isso é muito sério, isso é muito grave, e isso não pode ser normalizado. Quem prega deve saber da responsabilidade e do privilégio que tem de poder pregar o texto sagrado para pessoas que querem ouvir o texto sagrado, ainda que tenha exceções, e deve fazer isso buscando conhecimento e aprofundar o conteúdo. Ninguém é obrigado a ser pregador, mas quem decide ser pregador tem a obrigação moral de estudar e de aprofundar o seu conhecimento. Segundo erro que quase todo pregador comete, e aí no caso, principalmente pregador pentecostal, é gritar o tempo inteiro. Você já ouviu alguma pregação em que a pessoa responsável pela pregação gritava o tempo inteiro? Falava aos berros o tempo inteiro? Pois é, essa crítica vale para aqueles que pregam gritando o tempo inteiro, como também para aqueles que pregam sussurrando o tempo inteiro. Tanto uma coisa quanto outra coisa são apelativas e são extremamente cansativas para quem está ouvindo. Você já pensou ouvir 50 minutos uma pessoa sussurrando? Você já ouviu ouvir 50 minutos, uma hora, uma pessoa gritando descontroladamente no seu ouvido? É extremamente desconfortável e você deve se colocar no lugar de quem está ouvindo também, né? Essa crítica vale para aqueles que não sabem e não entenderam que a voz é um recurso pedagógico para ajudar as pessoas a entenderem o que você está falando. Quando você sussurra ou grita o tempo inteiro, as pessoas deixam de prestar atenção em pouco tempo. Talvez para alguns seja até um recurso, justamente para que as pessoas não prestem atenção no que ele está falando ou apenas se emocionem numa frase de efeito. Você deve usar a sua voz de modo natural, de modo tranquilo. Em alguns momentos, quando você quer enfatizar alguma coisa, diminua ou aumente o tom nesse momento, porque falar num único tom do início ao fim, ninguém merece isso. É super cansativo, né? O terceiro erro que muitos pregadores cometem é abusar das frases de efeito. Isso é uma apelação completa e é um empobrecimento do papel da pregação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você está acostumado a achar que tudo que se fala num púlpito de igreja é palavra de Deus, que tudo que se fala numa pregação é palavra de Deus. Mas muitas vezes, a maior parte do tempo dessas pregações são opiniões pessoais desse pregador. Muitas vezes são discursos moralizantes de quem está lá falando. Muitas vezes são frases de efeito e gritaria de quem está lá na frente, e isso não pode ser considerado a palavra de Deus, não é? Muitas pessoas até usam esse argumento para não serem questionadas nunca e para fazerem o que querem no púlpito e passar despercebidas com isso. Mas isso não está legal, não. Isso não está certo, não, e nós temos que falar isso para que a qualidade daquilo que é falado nos púlpitos das igrejas aumente e não continue tão baixo como na maioria das vezes é. Usar frases de efeito é apelação, tem o objetivo apenas de apontar para o sentimento da pessoa, apenas para fazê-la se emocionar e tomar decisões baseadas apenas na emoção.
A pregação é para trazer instrução às pessoas, exortação, edificação e consolação, conforme o próprio texto diz. O propósito da pregação é deixar conteúdo que fique no coração das pessoas quando passar aquele momento do próprio culto, para que ela possa recorrer na segunda-feira ao que ela ouviu no domingo e encontrar subsídios para ter uma vida mais madura, mais humanizada, mais leve, mais feliz. Frases de efeito apenas têm o papel de fazer as pessoas gritarem e, com isso, o pregador enganar a si mesmo, achando que todo mundo está gostando, enquanto que a maioria das pessoas não estão entendendo nada. E depois que passa esse movimento, não sobra nada porque não tem conteúdo. Antes de eu falar das outras duas coisas que quase todo pregador faz, eu quero convidar você a vir estudar teologia com a gente. Teologia de qualidade, com professores experientes e qualificados, por menos de R$ 1 por dia. E você começa a hora que quiser. É só se tornar membro do canal e escolher o plano Café Completo, que hoje mesmo já tem conteúdo esperando por você. O quarto erro que todo pregador comete é não estudar o texto em que vai pregar. Algumas igrejas, inclusive, chamam o pregador em cima da hora, durante o culto, para pregar. Isso, é claro, nada vai ter a ver com a qualidade que deve ter a ver a pregação. Você que vai pregar, você deve se debruçar sobre o texto que será pregado. Seja esse texto pequeno, seja esse texto médio, seja esse texto um pouco mais longo. Estude esse texto, leia com atenção, preste atenção nas vírgulas, nas pontuações, na concordância entre as palavras. Leia esse texto em mais de uma versão da Bíblia, independente de qual seja a sua denominação religiosa. Tenha por perto uma Bíblia Tebe, tenha por perto uma Bíblia de Jerusalém, tenha por perto uma Bíblia mais convencional também e leia essa mesma passagem em pelo menos 3 Bíblias diferentes para você perceber o que é igual, o que é diferente, o que muda da tradução. E, de preferência, leia algum livro de qualidade que fale sobre aquela passagem, reflita, estude, pense sobre aquilo que você vai falar, escreva um esboço, anote as principais coisas. Na hora da pregação, não canse as pessoas lendo um texto enorme, faça uma síntese. Ou seja, pregação precisa de esforço, precisa de dedicação, precisa de entrega daquela pessoa que vai se dedicar em fazer isso. Precisa de reflexão e oração também. E quando uma pessoa tem diante de si uma pregação em que ela não tem conteúdo suficiente e não busca ter conteúdo, certamente essa pregação está fadada a ser resumida à gritaria, a frases de efeito ou a questões emocionais, e o propósito da pregação não é esse. E o quinto erro que muitos pregadores cometem, esse até com mais frequência ainda, é quando se abre mão da naturalidade. Quando se abre mão da naturalidade. Você já deve ter ouvido o pregador que fala com impostação de voz, fazendo uma voz que não é dele no dia a dia. Pessoas usando recursos para falar com eloquência, para usar frases difíceis, para falar palavras imponentes, ou pessoas que abusam de falar no grego, no hebraico, sem nem ter conhecimento desses idiomas. Pessoas que falam com uma voz rouca de propósito, com uma voz imponente, pessoas que fazem impostação de voz e acham que isso é impactante. Já viu aquele pregador de plástico? Aquele pregador que não fala como ele fala no dia a dia? Aquele pregador que fala de uma maneira bem diferente como ele vai, por exemplo, na padaria comprar um pão, né? Ou seja, é claro que o momento não tem a ver com outro momento, são duas coisas diferentes, mas o que eu quero dizer com isso é que você deve se portar com naturalidade na hora da pregação. A pregação deve ser uma expansão da vida, deve ser uma exteriorização, uma continuidade da vida com a sua naturalidade, com as suas qualidades, com as suas limitações.
um compartilhamento do texto sagrado entre pessoas. E pessoas são imperfeitas, limitadas, mas também têm as suas qualidades, as suas características próprias. Então, aquele momento da pregação não é para você impressionar ninguém, não. Não é para você querer tirar onda com qualquer pessoa que seja, nem usar uma voz ou uma impostação de plástico artificial, que todo mundo sabe, mas fica desagradável para as pessoas falarem que estão percebendo isso e você acha que está impressionando, né? Pois é, seja natural, fale com naturalidade, porque isso trará muito mais comunicação e verdade naquilo que está sendo falado. E talvez você esteja pensando, mas o importante é que a palavra seja pregada. Você sabe que esse argumento é muito furado, né? Você sabe que esse argumento é uma conversa fiada, que o apóstolo Paulo não tinha nada disso em mente quando usou essa fala, né? E é claro que tem pessoas pregando um monte de coisa, tem até pessoas se convertendo diante dessa pregação, mas quando essa pregação é deturpada, quando ela é viciada, você pode até ver conversões e pessoas se emocionando ali. Primeiro porque elas têm os seus próprios sentimentos, né? Mas mesmo assim, quando as pessoas tomam uma decisão baseada numa fala, numa pregação, numa interpretação distorcida, essas pessoas começarão a sua caminhada cristã de modo distorcido e muito provavelmente nunca consertarão a rota ao longo de toda a sua vida. Pense nisso se a sua intenção for de realmente pregar o texto sagrado e ajudar a fé das pessoas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os seus contatos e inscreva-se no canal. Em breve a gente volta. Até lá.